Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Meu nome é professor Dênio Costa, eu sou professor de Legislação de Pessoal aqui do CDF. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos da Lei Complementar número 840 de 2011, especificamente sobre nomeação e posse. Você deve saber que a Lei Complementar número 840 de 2011 é a lei que rege o servidor público civil do Distrito Federal. Vamos dar uma olhadinha então? Nesse vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada em provimento, alguns aspectos gerais, e sobre nomeação, posse e exercício, tá bom? Eu vou então começar falando de aspectos gerais do provimento e vou mostrar para vocês alguns dispositivos que são verdadeiros mantras para o concurseiro. Olha só, que legal! A investidura em cargo de provimento efetivo, esse que você tanto almeja, tá? É um cargo de provimento efetivo. Ele depende de prévia aprovação em concurso público. Então é por isso que você está estudando tanto para ser aprovado em um concurso público, que aí você vai ser investido em um cargo de provimento efetivo, tá bom? E esse aqui é muito interessante, olha só. O candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. Esse dispositivo aqui, ele está expresso lá na Lei Complementar número 840 de 2011. Na esfera federal, lá na Lei 8.112 de 1990, não tem nenhum dispositivo que trate especificamente desse assunto aqui, tá? Lá na esfera federal, isso já é aplicado, mas é de forma aplicando a jurisprudência, tá? Na Lei 8.112 não tem esse dispositivo aqui falando que o candidato aprovado no número de vagas tem direito à nomeação. A nossa Lei Complementar 840 de 2011, como é uma lei recente, incorporou então essa questão jurisprudencial à letra da lei, tá bom? Outra questão interessante é que os requisitos para investidura em cargo público, são comprovados no ato da posse. Não é no momento da inscrição, não é no momento da nomeação, não é no momento do exercício, é no momento da posse. Na posse que você vai ter que comprovar que possui todos os requisitos para investidura no cargo público. Professor, então quais são esses requisitos? Bora começar a olhar? Olha só, a lei traz os requisitos básicos para investidura em cargo público. Veja, nós vamos falar aqui de requisitos básicos, mas a lei pode trazer requisitos específicos. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Primeiro requisito básico, nacionalidade brasileira. Vou botar aqui um asterisco, porque aqui tem uma questão interessante para a gente comentar. Vou comentar já já. Gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Então, no momento da posse, você vai ter que comprovar que possui todos esses requisitos. No momento da posse, você vai ter que provar que tem mais de 18 anos, que se o seu cargo exigir um diploma de nível superior, você vai ter que apresentar o diploma de nível superior nesse momento. Você vai ter que comprovar que está quite com as obrigações militares, apresentar o certificado de reservista, se você for homem, que está quite com as obrigações eleitorais, você vai ter que apresentar os comprovantes de votação das últimas eleições. Então, tudo isso é no momento da posse, tá bom? Uma questão interessante lá sobre a questão da nacionalidade brasileira vem aqui nesse dispositivo da Lei Complementar número 840. O provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em lei federal. Então, apesar de lá, nos requisitos básicos, está prevendo que tem que ter nacionalidade brasileira, a lei abre uma exceção, que é esse caso aqui, ó. Qual é essa lei federal que trata desse assunto? É justamente a Lei 8.112 de 1990. Ela diz que são requisitos básicos para investidor em cargo público, aqueles praticamente lá que eu citei, e no parágrafo 3º diz o seguinte: as universidades, as instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então, a Lei 8.112 de 1990 autoriza lá do nível federal que sejam admitidos servidores públicos estrangeiros, mas só para caso de universidade, instituição de pesquisa científica ou tecnológica, e somente para cargos de professor, técnico ou cientista. Então, o que a Lei 840 de 2011 quis dizer? Que se a lei federal permite, aqui no Distrito Federal também é permitido. Então, o Distrito Federal pode contratar professores, técnicos e cientistas para universidades ou instituições de pesquisa científica ou tecnológica, tá beleza? Então, aquela questão lá de nacionalidade brasileira não é tão fechada assim. Admite, em algumas hipóteses, a admissão de
estrangeiros, tá bom? Vou fazer a questão de prova então, gente. Vamos lá, ó, questão recente, 2018, aplicada lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Lei Complementar Distrital número 840 de 2011 estabelece requisitos básicos para investidura em cargo público, que devem ser comprovados por ocasião tá fácil essa aqui, né, gente? Por ocasião da posse. Então, na ocasião da posse é que você comprova que tem os requisitos para exercer aquele cargo. Não é na inscrição do concurso, não é no momento da nomeação, não é no momento do exercício. É na posse, tá certo? Vamos lá, então. Outra questão. Olha, nosso coleguinha aqui do CDF Concurso já está dando uma dica. Aqui tem pegadinha nessa questão. De acordo com a Lei Complementar número 840, são requisitos básicos para investidura em cargo público, exceto. Cuidado, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, com o exceto em provas, tá? Eu sei que na hora da prova a gente tá emocionado, tá ali agitado, mas tem que ler com muita calma para não cair em pegadinha. O exceto, ele quer o que não é um requisito básico, tá bom? Vamos lá então. Gozo dos direitos políticos. É um requisito básico? É um requisito básico sim. Gozo dos direitos políticos. Aptidão física e moral. Opa! Física e moral? Não, gente. Física e mental. A aptidão física e mental é comprovada no momento da posse com uma inspeção médica oficial. Então, nesse momento, o médico vai dizer se você está apto ou não para exercer o cargo. É aptidão física e mental. Mental, não, nada de moral, tá? Então, pegadinha de prova aqui feia, hein? Essa aqui tá errada. Essa aqui não é um requisito básico, tá? C. A idade mínima de 18 anos. 18 anos, certinho, tá certo. A quitação com as obrigações militares? Sim. Quitações, obrigações militares e eleitorais também, tá? Então, questão aqui é a letra B. Letra B, que é uma das alternativas que não é um requisito básico para investidura em cargo público. Porque ele botou aptidão física e moral e é aptidão física e mental. Mental, tá joia? Vamos lá então. Outra questão. Em obediência ao princípio da soberania nacional, os estrangeiros somente poderão ocupar funções públicas de caráter transitório e sem vínculo estatutário? Não, né, gente? Já falei para vocês que é permitido a admissão de estrangeiros em universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica para professor, cientista e técnico. Então, essa questão está errada. Não tem nada de soberania nacional aqui, não. Quis enganar você, tá? Então, a questão aqui está errada porque ele fala que os estrangeiros somente poderão ocupar funções públicas de caráter transitório e sem vínculo. Não, servidor público efetivo, com vínculo efetivo, né, com estabilidade e tudo. Não tem nada de transitório não, tá? Então a questão está errada, tá bom? E como eu disse anteriormente, a lei, ela pode estabelecer requisitos específicos, tá? Então ela pode pedir, a lei pode dizer que para ocupar aquele cargo você tem que ter um diploma de nível superior em agronomia, em engenharia. Então isso tudo a lei pode trazer como requisito específico. A Lei Complementar 840 de 2011 traz os requisitos básicos, mas além dos básicos pode ter também os requisitos específicos que são determinados, que são escolhidos por lei, tá? Então é por lei que tem os requisitos específicos, tá bom? E essa aqui despenca em prova, tá? Essa aqui despenca em prova. É vedado atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Então, não pode ter efeito retroativo nem para nomeação, nem para posse e nem para o exercício. É vedado, tá bom? Isso cai demais em prova, gente. Vamos ver uma questão? O ato de nomeação de um aprovado em concurso público para professor do Distrito Federal pode ter efeito retroativo. Pode ter efeito retroativo, sendo, no entanto, vedado para tal efeito os atos de posse e exercício. Não. É vedado para nomeação, para posse e para o exercício, tá? Não é permitido não, tá? Aqui, para nomeação, tá? Não é permitido, tá? Então essa questão está errada. Questão errada, tá bom? Nomeação. Chegou o momento da consagração, você que estudou tanto para ser aprovado num concurso público, foi aprovado, dentro do número de vagas, tudo bonitinho, e aí tem aquela demora, tá? Já esclareço para você que às vezes, entre a aprovação, a sua aprovação no concurso e a nomeação tem um limbo aí, tá? No meu caso, por exemplo, para o meu cargo atual, os aprovados tiveram que ir à Câmara Legislativa, pedir apoio para deputado, tiveram que ir no Ministério Público, pedir apoio da promotoria. Então,
tem uma batalha aí depois da aprovação, tá? Muitas vezes o GDF faz o concurso e demora para fazer a nomeação. Então fica esse limbo aí, você esperando essa nomeação que demora pra caramba para sair. Mas uma hora ela tem que sair se você for aprovado no número de vagas, tá bom? Então vai ser publicado no DODF seção 2. Seção 2. Lá no famoso Diário Oficial do Distrito Federal vai sair a sua nomeação. Muitas vezes, antes da nomeação, sai lá no Diário Oficial, tem um burburinho, alguém fica sabendo que vai sair, fica aquele fuxico, e aí você vai lá cedinho lá, normalmente às 7, 8 horas da manhã, fica dando um F5 lá na internet, até sair o Diário Oficial do dia e você conferir que seu nome está finalmente, né? E aí, esse ato lá de nomeação, ele compete ao governador, tá? Se for para o executivo, se você for nomeado para um cargo no Poder Executivo, quem faz o ato da nomeação, quem vai assinar o ato da nomeação é o governador, só ele no Poder Executivo, tá? Não é secretário de Estado, não é presidente de autarquia, diretor de coisa nenhuma. É o governador que faz o ato de nomeação, tá bom? Se for para cargo lá no Poder Legislativo, na CLDF, o ato de provimento, o ato de nomeação é do presidente da Câmara Legislativa. Se for lá no TCDF, o ato de nomeação é do presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, se for para cargo no Executivo, é o governador que faz a nomeação. Se for para cargo no Legislativo, na Câmara Legislativa, é o presidente da Câmara Legislativa. E se for para nomeação em cargo do Tribunal de Contas, é o presidente lá do TCDF que vai fazer o ato de nomeação, tá bom? Então, vamos lá. A nomeação, já esclareço para você, que ela ocorre tanto para cargo efetivo, para aquele que foi aprovado no concurso público, como para o cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, que é para atribuições de direção, chefia e assessoramento, tá? É aquele cargo que não precisa de concurso. Ele é um indicado, ele é livremente nomeado pela autoridade competente, tá bom? Já o cargo efetivo é nomeação daquele que foi aprovado no concurso público. Vamos ver então algumas características da nomeação para o cargo efetivo. Tem que obedecer à ordem de classificação, lógico, né? Dentro do prazo de validade do concurso. Então, se o concurso tem a validade de 2 anos, o candidato aprovado tem que ser nomeado naquele prazo de 2 anos, tá? Não pode passar do prazo, tá? Então, é só dentro daquele prazo, 2 anos mais 2 anos, 1 ano mais 1 ano, ou 6 meses mais 6 meses. Então, o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, tá bom? E, de novo, para alegar nos seus corações, o candidato aprovado no número de vagas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. A lei também traz essa possibilidade aqui. Saiu sua nomeação e aí você, por algum problema pessoal, alguma questão particular sua, você não tem certeza se assume ou não aquele cargo, a lei faculta a possibilidade de você pedir o reposicionamento para o final da lista de classificação. Então, se o concurso, por exemplo, teve 100 aprovados, mas só tinha 10 vagas, você foi nomeado, você foi aprovado lá dentro do número de vagas, né? Você foi aprovado em 5º. Mas no momento você não sabe se assume ou não aquele cargo. Aí a lei trouxe a possibilidade de você pedir para ir para o final da fila de classificação. Então você vai lá para depois do 100º, tá? Você pede esse reposicionamento para o final da fila, corre o risco, óbvio, de não ser nomeado depois, mas é uma possibilidade de não abrir a mão definitivamente daquele cargo, tá bom? Então você tem 5 dias para pedir o reposicionamento para o final da lista de classificação. Tá joia? Vamos seguir então. A posse, ela só existe para os casos de nomeação, tá? Só existe posse para investidura por nomeação. As demais formas de investidura, de provimento em cargo público, a reversão, a reintegração, a recondução, não existe posse. Só existe posse aqui, ó. Só no caso de nomeação para cargo público, tá? E o que é que acontece lá na posse? A posse, meu amigo, é aquele momento que você vai lá dizer que quer aquele cargo, que você quer assumir aquele cargo e vai comprovar que você tem, que você cumpre os requisitos para ocupar aquele cargo, tá bom? Então você vai assinar um termo de posse. Lá no momento da posse, você vai assinar o termo de posse. É um documento que tem lá o seu nome, as suas atribuições, as suas responsabilidades, você vai lá assinar o termo de posse. Não existe assinatura de contrato quando você é nomeado, quando você vai ser empossado no cargo público, tá? A relação do servidor público com a administração pública não é contratual, ela é estatutária, ou seja, é regida por lei. Só há então a assinatura do termo de posse, tá bom?
Comprovação dos requisitos básicos. É nesse momento que você vai comprovar que tem mais de 18 anos, que você tem aptidão física e mental, que você está quite com as obrigações militares e eleitorais, você vai apresentar toda a documentação lá. Você tem o nível de escolaridade exigido para o cargo, se pedir nível superior, você tem que apresentar lá o seu diploma de nível superior, tudo isso para comprovar que você possui os requisitos básicos. Não só os básicos, mas também os específicos de cada cargo, tá? Então, no momento da posse, que você prova que tem aptidão para exercer aquele cargo e está cumprindo todos os requisitos para ocupar aquele cargo, tá bom? Você também vai fazer uma declaração de bens e valores patrimoniais. Isso aqui é interessante para a administração pública acompanhar a sua evolução patrimonial, né? No momento da posse, você tinha um carro. E aí, um ano depois, você tem uma mansão, um iate, um carro do ano. Então, a administração pública vai regalar o olho e falar, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. A evolução patrimonial dele está muito esquisita. Vamos ter que investigar, tá? Então, é por isso que você declara bens e valores patrimoniais. Eu lá no meu primeiro cargo público, no nível federal, quando fui assumir o cargo, eu tinha um celular. Aí eu perguntei para a moça, eu boto aqui o que tem um celular? Ela, não, esse tipo de coisa não precisa não. Vocês precisam botar se tem apartamento, se tem carro. Eu, tá bom, então não tenho nada, tá? Vamos lá, declaração sobre a acumulação de cargo ou emprego público. Nesse momento aqui, você vai declarar, fazer uma declaração e assinar que você não ocupa outro cargo público. Porque a gente sabe que pela Constituição Federal, em regra, é vedado ocupar 2 cargos públicos. Existem algumas exceções, mas em regra é vedado. Então, nesse momento aqui, você vai dizer, olha, eu ocupo sim o cargo, mas ele é compatível com o meu, porque lá é de professor e esse aqui é técnico-científico ou científico. Então, a Constituição e a Lei Complementar 840 permite esse tipo de acumulação. Ou então, você vai dizer que não acumula nenhum outro cargo, você só vai exercer aquele cargo público, tá bom? E você vai também declarar se tem algum impedimento, né? Existem alguns impedimentos que a lei traz, que você não pode ocupar cargo público. Então, você vai ter que fazer uma declaração também dizendo que não tem nenhum impedimento. Isso aqui pode ter consequências depois na esfera penal se você tiver mentido, tá? Então, o momento da posse é esse. Você vai assinar o termo de posse e vai comprovar que possui os requisitos para ocupar aquele cargo e também vai assinar algumas declarações dizendo que está impedido, dizendo que você ocupa cargo público, enfim, tá bom? Uma outra parte importantíssima da posse é que você vai ter que comprovar que tem aptidão física e mental. Isso é comprovado por inspeção médica oficial, ou seja, um médico, quando fala médico oficial, é um médico da administração, vamos melhorar isso aqui, médico da administração pública, um médico oficial, tá? Como é que funciona? Você realiza os exames solicitados. Normalmente, quando sai a nomeação, você tem que ir lá no seu órgão, ir lá no setor de RH, pedir a relação de exames que são solicitados para essa perícia médica oficial. Então, a maioria dos cargos no GDF são os mesmos exames, mas um outro cargo tem situações específicas que tem mais exames para fazer. Então, você pega essa relação, aí você vai, por sua conta, na rede pública ou na rede privada, no seu médico de confiança, fazer esses exames, tá? E aí ele vai dizer, olha, está apto, o médico lá, o seu médico vai dizer que você está apto, tá? E aí você vai agendar a perícia. Vai ter que ligar lá no setor de perícia lá, dependendo do órgão tem um setor próprio, ou então é unificado lá no GDF, na Subsaúde, enfim. Aí você vai, isso, gente, no prazo para tomar posse, tá? O prazo de 30 dias para tomar posse, você vai ter que fazer tudo isso. Fazer os exames, agendar a perícia, ir lá realizar a perícia. E aí o médico, o perito, o médico oficial vai olhar seus exames, olhar tudo lá, e aí vai bater o carimbo lá no papel, no laudo de inspeção médica e dizer que você está apto para exercer aquele cargo, tá bom? Então vai sair um laudo de inspeção médica dizendo que você está apto para o exercício do cargo, tá bom? É assim que funciona. Então isso tudo, essa parte da inspeção médica oficial, você tem que fazer no prazo que você tem para tomar posse. Entre a nomeação e a posse, 30 dias, você tem que fazer isso tudo. Arrumar todos esses documentos e fazer essa inspeção, obter o laudo para levar no dia da posse, tá bom? Outro detalhe interessante é que no momento da posse vão perguntar para você, e aí, cadê sua conta? Onde é que a gente vai depositar a grana? Aí você vai dizer, eu tenho uma conta lá no Banco do Brasil. Aí eles vão dizer, não, porque a conta de todo servidor público do DF tem que ser obrigatoriamente no BRB. Então você, nesse prazo também, de 30 dias para tomar posse, você vai ter que ir lá no BRB. Se você não tiver uma conta no BRB ainda, você vai ter que abrir uma conta no BRB
para poder tomar posse, tá? No meu caso aqui, e é permitido, eu já fiz de cara a portabilidade. Então, eu abri a conta no BRB, que eu não tinha, e fiz a portabilidade para o meu banco, que eu já tinha. Então, eu recebo a minha remuneração no meu banco, que eu já sempre tive. E o BRB só faz essa ponte entre pegar o recurso e transferir para o seu banco de preferência, tá? Mas no meu contra-cheque vai sempre vir a conta do BRB, tá? Então, é obrigatório, todo servidor público do DF tem que ter a conta no BRB, tá bom? A posse é nula, tá? Posse nula, sem apresentação dos documentos. Toda aquela documentação que eu falei lá, que é preciso apresentar no momento da posse, se você não apresentar toda a documentação, a posse é considerada nula. Então, por exemplo, você chega lá e fala, só falta o diploma eu vou receber próxima semana, aí eu trago aqui. Aí o pessoal vai ter que falar assim, não pode, tá? Porque senão a posse vai ser nula. Tem que apresentar toda a documentação para ser um ato perfeito. Se ficar faltando um documento, a posse não é válida, tá? A posse é nula. Então tem que apresentar todos os documentos, tá bom? E o prazo, já falei para vocês, 30 dias. Um detalhe interessante é que lá no artigo 280 da nossa lei, ele fala que a lógica é que esses prazos aqui da nossa lei, eles são contados em dias corridos. Então, quando não fala nada, é dia corrido. Então, aqui são 30 dias corridos. Quando for o contrário, ele vai dizer que é úteis, tá? Então, 5 dias úteis. Aí ele menciona expressamente que são úteis. Se ele não falar nada, são dias corridos, tá bom? Contados, os 30 dias, são contados da publicação do ato de nomeação. Então, contado lá daquele dia que saiu o seu nome no Diário Oficial, tá? 30 dias para tomar posse. O ato de nomeação é tornado sem efeito se não ocorrer a posse, tá? Então, se você no prazo de 30 dias não for lá tomar posse, tá? Aí ele vai ser, a sua nomeação vai ser considerada sem efeito. Vai sair de novo lá no Diário Oficial um ato do governador falando o seguinte: tornar sem efeito a nomeação do fulano de tal para o cargo tal, tá? Então, é dessa forma que funciona. Tornada sem efeito se não ocorrer a posse, tá bom? E pode ser feita, a posse pode ser feita por procuração com poderes específicos. Então, se você, por acaso, não pode ir lá no dia tomar a posse, lá no seu órgão, você pode fazer uma procuração específica para algum familiar, algum amigo, enfim, para ir lá no seu lugar e tomar posse. Ele que vai lá no seu lugar vai assinar tudo lá. Ele vai tomar posse no seu lugar, tá? Então, é possível, sim, tomar posse por procuração. Se a questão de prova quiser inventar muito, quiser confundir sua cabeça, ela vai falar que pode ser por instrumento público de mandato. É a mesma coisa, tá? Instrumento público de mandato é igual a procuração, tá joia? Então, beleza. E aí, chegou o momento de entrar em exercício. O que é entrar em exercício? É quando você vai efetivamente começar a desempenhar as atribuições do seu cargo, tá? É o efetivo desempenho do cargo. O prazo é de 5 dias úteis. Ó, viu aqui? 5 dias úteis, contados da posse. Então, você tomou posse e tem 5 dias úteis para entrar em exercício. A lei, naquele mesmo artigo lá, no 280 da nossa lei, ele traz também que você exclui dos prazos o primeiro dia, exclui o prazo inicial e inclui o do vencimento. Então, vamos supor, você tomou posse na segunda-feira, você tem 5 dias úteis. Segunda, né? Então, não conta segunda. Terça, quarta, quinta, sexta e o próximo dia útil é na outra segunda. Então, 5 dias úteis para tomar posse, para entrar em exercício, perdão. Deu para entender, né? Vamos lá. Servidor é exonerado se não entrar em exercício. Veja que aqui tem uma diferença entre a posse. Na posse, se você não tomar posse, o ato é tornado sem efeito. O ato que te nomeou é tornado sem efeito. Aqui no exercício, você já é servidor, você já tomou posse. Se você não entrar em exercício, você é exonerado, tá? Tem uma diferença, então, entre a posse e o exercício. Lá na posse é tornado sem efeito, aqui no exercício você é exonerado, tá bom? E essa cadeirinha aqui, professor, é para você entender que cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público. Mas só que também é um lugar a ser ocupado. O cargo público é uma vaga, é um lugar a ser ocupado. Então, eu sempre imagino o cargo público como uma cadeira. É a cadeira que você vai sentar e desempenhar suas atribuições e suas responsabilidades, tá bom? Então, não adianta só sentar na cadeira. Não é só um lugar a ser ocupado. Quando você senta na cadeira ou ocupa o cargo público, você tem que desempenhar atribuições e você tem também responsabilidades. Tá joia? Vamos fazer uma questão de prova, então. Após tomar posse em cargo efetivo, o servidor público do DF terá 5 dias úteis. 5 dias úteis? Isso mesmo. Para quê? Efetivamente começar a desempenhar as atribuições do respectivo cargo.
contados da data da posse. Ele está falando aqui de quê? Do exercício. Exercício é quando você efetivamente começa a desempenhar as atribuições do seu cargo. Você tem 5 dias úteis para entrar em exercício. A questão está corretinha, tá? Questão certa. Beleza? Vamos lá, então. Aqui é um resumo. Vamos fazer um resumo aqui, ó. Para você ser aprovado no concurso público, você não se engane. Você vai precisar de muito estudo, tá? Não se engane. Você vai precisar estudar bastante para ser aprovado no concurso público, porque não é fácil. Já digo para você, não é fácil. Mas a sua missão pode ser muito facilitada, se você estudar aqui com a gente no CDF Concurso, tá? Esse prazo aqui entre o seu estudo e a sua aprovação, ele vai ser bastante curto, ele vai ser encurtado, porque a missão do CDF Concurso é te ajudar, é te empurrar, é te deixar lá na boca do gol para fazer o gol, tá bom? Aí você vai ser aprovado no concurso público. Como eu falei para você, entre a aprovação e a nomeação existe esse limbo. A gente não sabe muito bem quando acontece, porque depende da administração. A administração pública tem o prazo de validade para fazer a nomeação. Então pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Se for prorrogado o concurso, pode ser em 3 anos, pode ser em 4 anos, que seria o máximo. Então a gente tem que esperar a administração pública decidir fazer a nomeação, tá? E da nomeação para posse? Aqui a gente tem que lembrar que o prazo é de 30 dias. 30 dias da nomeação para tomar a posse, tá bom? E da posse para o exercício? Você tomou posse, você tem 5 dias, lembrar que são úteis. 5 dias úteis para entrar em exercício, que é quando você efetivamente vai começar a trabalhar, tá bom? Depois do exercício vem um estágio probatório. Ele vai durar 3 anos, em que você vai ser avaliado se você tem aptidão para exercer aquele cargo. Então, durante 3 anos, você vai passar pelo estágio probatório, tá? Vai ser avaliado pela chefia imediata. Você sendo aprovado no estágio probatório, vem então a tão sonhada estabilidade no cargo público. Hoje em dia, a grande vantagem de ocupar um cargo público é a estabilidade, você não ser assombrado pelo fantasma da demissão, né? Como ocorre lá na iniciativa privada. Então, você tem estabilidade. Depois, adquirindo a estabilidade, acontece o quê, professor? Tem gente que acha que é só esperar aposentar, né? É sério, tem servidor que entra achando isso. Mas não, gente. Não se engane. Você vai ter muito trabalho, tá? O servidor público trabalha muito, tá bom? Trabalha muito trabalho. É isso, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Chegamos ao final deste vídeo. Eu lembro você que ele é complementado por um artigo lá no site do CDF Concurso. Você acessa ele pelo link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu peço também para você dar uma forcinha lá e curtir esse vídeo, compartilhar, tá bom, joia? Valeu, tchau, tchau!